Aqui você encontra as principais ideias do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Deixe seu like e se inscreva no canal. Então vamos lá. A lei que todos conhecem. Quando as pessoas entram em conflito, é comum recorrerem a um padrão implícito de certo e errado, como se esse critério fosse evidente para todos. Expressões como "foi você quem empurrou primeiro" ou "você disse que faria isso" são tentativas de apelo a esse padrão moral universal. Interessante notar que, ao se defenderem, elas não rejeitam esse padrão, mas tentam mostrar que não o violaram. Só empurrei porque fui provocado ou você entendeu errado, eu nunca prometi isso. Ninguém costuma dizer que promessas ou agressões não importam. Agem como se todos compartilhassem uma noção básica de moralidade. Essa ideia, que o autor denomina lei natural, refere-se a uma compreensão moral que parece estar impressa em todos nós desde o nascimento. Não é algo que se aprende, mas que se reconhece. É claro que podem existir pessoas que não reconhecem essa lei, assim como existem pessoas que não percebem cores por serem daltônicas. Isso não invalida a existência das cores, apenas mostra que nem todos conseguem percebê-las. A mesma lógica se aplica à moral. Apesar de variações culturais, há uma notável semelhança nas noções de certo e errado em sociedades distintas, o que aponta para uma moralidade comum que brota da própria condição humana e, portanto, de uma fonte superior. Sabemos o que é certo, mas nem sempre fazemos. Diferente das leis da natureza, como a gravidade, que não podem ser ignoradas, a lei moral pode ser quebrada. Ainda assim, todos reconhecem que deveriam segui-la. O ser humano sabe o que é o certo, mas muitas vezes não o pratica. Quando falhamos moralmente, por exemplo, sendo injustos com alguém, tendemos a nos justificar. Eu estava esgotado, não tinha outra opção, não sabia que seria tão difícil. O conteúdo dessas justificativas é menos importante do que o simples fato de que sentimos a necessidade de justificá-las. Essa tentativa de defesa é uma prova de que reconhecemos a existência de um padrão que deveríamos ter seguido. Não pedimos desculpas por fazer o bem. Só justificamos atitudes ruins porque sabemos que há algo errado nelas. O paradoxo do mal em um mundo criado por Deus. Se Deus é o autor do universo, por que vemos tanta injustiça ao nosso redor? Essa é uma das grandes perguntas levantadas pelos ateus. Porém, para dizer que algo é injusto, é preciso pressupor uma referência para o que seria justo. Assim como só percebemos uma linha torta quando temos uma reta como comparação. A sensação de que algo está errado só é possível se existir uma medida objetiva de certo. E essa medida moral, compartilhada pelas culturas humanas, aponta para algo além da matéria, uma fonte absoluta de justiça, Deus. O erro da crítica ateísta. Quando alguém afirma que o mundo é cruel ou sem propósito, está, ainda que indiretamente, admitindo que há um conceito de justiça ou sentido que foi violado. Se o mundo fosse, de fato, completamente absurdo, nem perceberíamos isso. Seríamos como peixes que desconhecem que estão molhados. Portanto, ao dizer que o mundo é injusto, o ateu assume, talvez sem perceber, que existe uma ideia de justiça. E essa ideia não pode vir do próprio mundo, se ele fosse puramente irracional. O reconhecimento da injustiça, portanto, acaba sendo uma evidência de que há um propósito maior por trás da realidade. O dilema sobre Jesus. Algumas correntes religiosas consideram Jesus apenas um mestre moral, mas não aceitam sua divindade. Lewis rejeita essa ideia. Se Jesus realmente afirmou ser o Filho de Deus, só temos 3 opções. 1. Ele dizia a verdade e era mesmo o Filho de Deus. 2. Estava enganado, portanto, era louco. 3. Estava mentindo e era desonesto. Não há espaço para considerá-lo apenas um bom professor. Ele perdoava pecados como se fosse a parte mais ofendida, o que só teria sentido se fosse, de fato, Deus. Em qualquer outra pessoa, isso pareceria arrogância ou delírio. A redenção por meio de Cristo. A essa altura da obra, Lewis sustenta que não é razoável pensar que Jesus fosse um mentiroso ou insano. Resta, portanto, a conclusão de que ele era quem dizia ser, Deus encarnado, vindo ao mundo para restaurar a humanidade. A base do cristianismo é a ideia de que a morte de Cristo nos reconciliou com Deus. Ele assumiu o peso das falhas humanas e abriu caminho para um recomeço. Lewis, porém, entende esse sacrifício não como um ritual mágico, mas como o gesto de alguém que se responsabiliza por resgatar um amigo em apuros, mesmo sem ter causado o problema. Os 3 aspectos da moral cristã. A moral, dentro da perspectiva cristã, se divide em 3 partes.
1. A moral social, que rege o relacionamento justo e respeitoso entre as pessoas. 2. A moral pessoal, que trata do controle das paixões, da busca pela virtude e da integridade interior. 3. O propósito da vida humana, que diz respeito ao motivo pelo qual existimos e ao destino para o qual estamos sendo conduzidos. Frequentemente, as pessoas pensam apenas no primeiro aspecto e ignoram os demais. Mas agir moralmente exige também cultivar o caráter e compreender o propósito maior da existência. A verdadeira percepção do bem e do mal. A prática do bem amplia nossa compreensão moral. Quem busca ser bom consegue perceber os próprios defeitos com mais nitidez. Já quem mergulha no mal tende a perder essa capacidade. Assim como só percebemos que estávamos dormindo depois de acordar, ou só vemos os erros de um cálculo quando pensamos com clareza, só reconhecemos o mal quando temos contato com o bem. Os verdadeiramente maus não apenas fazem o mal, eles sequer percebem que estão errados. O orgulho como raiz de todos os males. O orgulho é a falha que alimenta disputas, traições e corrupção. Está sempre relacionado à comparação. Queremos ser superiores aos outros. Essa vaidade não só separa as pessoas como também as distancia de Deus. O orgulhoso olha de cima para os outros, e quem só olha para baixo não consegue ver o que está acima. Você é uma obra em construção. Imagine-se como uma casa viva. Deus entra para reformá-la. No começo, os concertos parecem lógicos, um cano aqui, uma telha ali. Mas, de repente, ele começa a modificar tudo, causando dor. Isso acontece porque Deus não quer apenas fazer reparos. Ele está construindo algo novo e grandioso. Você imaginava se tornar uma pequena cabana. Deus quer fazer de você um palácio. O mandamento sede perfeitos não é simbólico, é um plano real. Deus deseja transformar você em uma nova criatura, mas esse processo exige paciência e entrega. Perdendo o eu para encontrar a verdadeira identidade. A busca obsessiva por ser original ou construir uma identidade única é um engano. Quando você se liberta da preocupação com si mesmo e volta o olhar para Cristo, descobre quem realmente é. A transformação começa quando você deixa de lado o antigo eu e se abre para o novo que Deus oferece. A originalidade verdadeira não vem da tentativa de ser diferente, mas da honestidade e da busca pela verdade. Considerações finais. A obra de C.S. Lewis, embora antiga, permanece atual pela forma clara e acessível com que aborda temas profundos da fé cristã. Cristianismo puro e simples continua sendo uma ponte entre o pensamento teológico e a experiência prática da espiritualidade. Espero que tenha gostado do conteúdo. Um abraço e até mais.